Você desconfia que seu filho está com depressão? O que fazer? Como os pais podem ajudar os filhos? Vamos falar sobre isso? Hoje em dia, existem muitos casos de crianças e adolescentes que estão com depressão. E o que nós podemos fazer, nós pais? Primeiro é bom entender que toda pessoa é normal ter 2, 3, até 4 episódios de depressão, uma certa depressão, né, no mês. É normal a gente, às vezes, se sentir para baixo, deprimido, mas se essa tristeza é constante, ela está cada vez mais persistente, o que fazer? As crianças, há relatos agora, estudos de crianças de 8 a 9 anos que apresentam essa tristeza continuamente, frequentemente, e muitos pais estão ficando preocupados. O que poderia ser feito para ajudar os filhos? Uma das coisas que nós podemos observar é que as crianças, às vezes, estão num ambiente que causam essa tristeza, essa depressão nelas. Por exemplo, pode ser um lar muito complicado, onde há muitas brigas, muitas discussões, ou que as pessoas, né, na casa podem ter alguns membros que usam drogas, bebidas em excesso. Pode acontecer também da criança estar assim pela morte, né, de alguém, alguém da família, ou até mesmo a separação dos pais podem ocasionar depressão, tristeza profunda nessas crianças. Então, os pais, se a criança, como é que ele pode saber se é uma depressão ou não? É um pouco, né, de observação que o pai tem que ter. Sabe que aquela criança que era normalmente brincalhona, brincava, era uma criança normal, passou a ficar mais quieta, quer ficar mais no quarto, não quer brincar com os colegas, não quer brincar com o cachorro, não quer ficar conversando com as pessoas da família, tá sempre ali mais quieta, quer ficar deitada, só assistindo televisão, ou só assistindo alguma coisa na internet. É bom os pais avaliarem se a criança está agindo assim. Outra coisa também que as crianças que estão deprimidas, né, apresentam é falta de sono, né? Não dormem bem, falam que ficam a noite toda em claro e às vezes só conseguem dormir pela manhã. Então, nesse caso, é bom os pais conversarem para tentar entender o que está se passando com aquela criança, com aquele adolescente. Então, pergunte: o que está acontecendo? Eu estou vendo que você não está bem, você anda muito triste. O que está acontecendo, meu filho? Pergunte-lhe o que está acontecendo. Ou pode dizer: eu sinto que você está andando meio triste, eu posso te ajudar com alguma coisa? E dê um tempo para a criança falar, organizar as ideias. Porque às vezes o que a criança está tendo, o adolescente, é um misto de várias coisas, de vários sentimentos, como raiva, tédio, frustração, ou às vezes ela está ressentida, está magoada. Isso acontece muito na adolescência, porque os jovens, eles ainda estão com a formação neural ainda em formação, então existe uma montanha russa de emoções, porque o cérebro vai liberando certas substâncias que controlam essas emoções, e na fase da adolescência, principalmente, essa ebulição de hormônios, de substâncias, muito instável. Uma hora o adolescente está alegre, outra hora ele está lá embaixo, deprimido, sem vontade de fazer nada, desanimado, triste. Então é bom os pais também entenderem que existe essa possibilidade, né, de ser uma fase que o adolescente está passando por causa das mudanças hormonais que ele tem nessa idade, na idade da adolescência. Mas se continuar você vendo, né, que aquela tristeza é persistente, é fora ali do padrão normal, os pais podem fazer o que nós começamos a falar, sobre conversar, tenha um tempo com cada filho, tenha um tempinho com o filho pequeno até o mais velho. Os menores vão demandar de um tempo, pelo menos todos os dias, 10, 15 minutos, você ter aquele tempo com ele para conversar, para ver o que ele passou durante o dia, para conversar sobre o que ele pensa, os sentimentos. Os adolescentes não precisam, às vezes, ser todos os dias, né, para ter esse tempo
individualmente, mas pelo menos 2, 3 vezes na semana, né? E conforme você vê a necessidade de ter esse tempo especial para conversar com seu filho. Mas é muito importante ter tempo com cada filho, para que você dê aquela atenção a cada um deles. Outra coisa que também é importante é quando os pais, às vezes, estão estressados, né? Muita coisa para fazer, e falam assim, principalmente para as crianças pequenas: ai, uma hora eu vou pegar minhas coisas e vou sumir daqui, vou embora. Ou então falar assim: quando eu morrer, quando eu não estiver mais aqui, aí vocês vão sentir minha falta, aí vocês vão ver quanta falta eu faço. Não fale assim, principalmente para as crianças menores. Elas ficam realmente com medo de perder os pais, do pai ir embora, da mãe ir embora. Então não fale assim. Eu sei que às vezes a gente, quando está estressado, fala coisas que não deve, até que a gente se arrepende, mas tente se controlar para não falar esse tipo de coisa, porque as crianças podem internalizar aquilo e se sentirem tristes por ter sempre aquele medo de perder os pais. Outra coisa é não minimizar os sentimentos deles. Ah, isso aí é bobagem, isso aí depois passa, quando você crescer você vai até rir disso aí. Não faça isso. O adolescente, aquele problema ou aquela dificuldade que ele está sentindo é grande, ele não sabe lidar com aquilo. Então não minimize, escute, tenha empatia com ele. Também não cobre expectativas demais. Porque às vezes os pais, na boa intenção de estimular o filho a ser melhor, a ter mais conquistas, ele fala: você vai conseguir ter tudo que você quer se você se empenhar. Você tem que ser o melhor. Você tem que ter nota tal, nota 9. Você tem que ser o melhor nisso. Então, é um problema às vezes para algumas crianças. Eles às vezes não conseguem, né? Sabem que não estão suprindo aquela expectativa dos pais e eles começam a ter crises de ansiedade. Está tendo muito isso, né? Essa ansiedade, porque às vezes eles sabem que os pais esperam alguma coisa deles, mas eles não conseguem, né, atingir aquele nível de expectativa do pai, da mãe, e aí ele pensa: eu não vou dar conta, então eu não valho nada, eu não dou conta de nada, e começa a ter esses pensamentos e começa a se deprimir por isso. Você, pai, você, mãe, tenha uma atitude equilibrada ao lidar, né, com as expectativas que você coloca nos filhos. Eu vejo pais muito falando assim: você vai estudar bastante porque você vai ser um médico, uma médica, você vai passar para medicina. Será que é isso que o filho quer? Será que é isso que ele espera? Estudar muito para ser um médico? Ou é a expectativa que o pai e a mãe estão colocando neles? Então é bom os pais terem essa noção de não sobrecarregar os filhos com muitas expectativas, porque isso tem gerado muita ansiedade e decorrente também de depressão. Então, pais, um alerta a fazer: continue conversando, continue fazendo, dando atenção aos seus filhos, fazendo reuniões em família. Sempre pergunte ao seu filho o que está acontecendo, deixe ele falar. Não vá presumindo logo que ele tem um problema, mas pergunte, porque até para ele mesmo analisar se tem algum problema ou não. Mas se você perceber que realmente a tristeza, o desânimo é uma coisa persistente, procure uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que esse profissional possa avaliar se existe realmente o caso de uma depressão e seu filho precisa realmente fazer algum acompanhamento, algum tratamento. Faz sentido para você? Comente aqui. Você já percebeu uma tristeza intensa, uma tristeza constante no seu filho? O que você fez para ajudá-lo? Comente aqui. De repente o seu comentário vai ajudar outros pais que estão passando por essas dificuldades e não sabem o que fazer. Continue a me seguir também lá no meu canal no Instagram, Elaine R. Silva Eduque. Lá também eu posto dicas de como os pais podem lidar melhor com as dificuldades que eles enfrentam com os filhos. Até a próxima. Tchau, tchau.